Bom dia, Larissa. Entrou mais gente, mas eu estava aqui. Então tá. A Adriana disse que teve um probleminha, ela vai entrar daqui a pouquinho. Ela disse que a gente já pode, então, começar, tá certo? Bom, pessoal, então, bom dia a todos, né? Eu vou apresentar a professora Angélica, a professora Ana Amélia me cedeu essa oportunidade de apresentar a professora Angélica, porque a professora Angélica é minha prima, né? Então, ela vai nos dar essa palestra hoje. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito a professora Angélica por ter aceitado o nosso convite, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo da professora Angélica, né? Ela é formada em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina, em 1993, terminou seu mestrado também na mesma universidade, na área de ciências de alimentos, em 2001, e o doutorado em 2017 pela Universidade Estadual Paulista, né, na área de microbiologia. A professora Angélica, ela é docente da Universidade do Oeste Paulista, desde 1994, nas faculdades de Ciências da Saúde e Medicina de Presidente Prudente. A faculdade engloba, além de medicina, os cursos de farmácia, biomedicina e enfermagem. Foi responsável pelo laboratório de análises toxicológicas da universidade durante 20 anos. Foi também responsável pelas análises de dosagem alcoólica do Instituto Médico Legal de São Paulo, na universidade por 15 anos, através de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Ela atua em algumas áreas, né, de pesquisa, na área de toxicologia, como, por exemplo, aí do narguilé, metais e nicotina, dosagem de cromo em gelatina, metais em batom e nitrato e nitrito em embutidos, entre outros. Então, a professora Angélica... Oi, Ana Amélia, desculpa, quando eu comecei, a Adriana disse que eu poderia começar, eu comecei aqui. Não, excelente. Eu entrei 5 minutos antes, não tinha ninguém. Aí eu falei, fui ligar o computador aqui, mas excelente. Eu queria realmente que você estivesse apresentado. Tá certo. Então, é isso, não sei se eu passo a palavra para a Ana Amélia, então, antes e depois, Angélica, ela passa para você, e novamente, muito obrigada, em nome da universidade, agradeço você ter aceito o convite para participar da nossa semana. E também gostaria muito de parabenizar a professora Ana Amélia pela organização do evento, pelo fato da gente dar aula em outros cursos, né, eu consegui assistir algumas das palestras excelentes, né, parabéns, professora Ana Amélia, pela organização do evento. Muito obrigada, Tânia. Bom dia para todos. Bom dia, Angélica. É um prazer te receber aqui. Obrigada. A Tânia sugeriu, né, a sua presença a semana acadêmica. Ela é construída com os professores que trazem sugestões e com as demandas dos alunos. E quando ela falou do seu currículo, da sua experiência, a gente achou que só ia somar a nossa semana acadêmica. E eu tinha pedido à Tânia que fizesse a apresentação mesmo, né? Mas eu entrei aqui, carregando aqui o computador, que ontem a gente teve palestra até à noite. Quando eu liguei, eu vi que eu tinha deixado ele ligado e tinha que colocar o fio aqui, mas que coisa boa. Mas é um grande prazer te receber aqui. Obrigada. E a palavra é sua agora, tá? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, né, publicamente a Tânia. Eu fiquei muito feliz com o convite, lisonjeada em poder participar e poder contribuir de alguma forma, né, na formação dos estudantes e no conhecimento de todos, né, aquilo que, óbvio, eu sei, né, um pouquinho. Eu estudo a toxicologia desde a minha época da graduação ainda, então são aí 28 anos praticamente atuando nessa área, então não se enganem na área de alimentos e o meu doutorado na microbiologia, porque foi só um desvio aí, mas a gente aprende muito, né? Então, essa é a parte positiva.
Eu gostaria, então, de agradecer. Muito obrigada, viu, Ana Amélia, pelo convite. Eu sei que foi formalizado por você. Obrigada. Tem um outro professor que entrou agora, que eu vi também. Então, né, obrigada pela participação. E eu gostaria de falar para os estudantes que eu não me incomodo que me interrompam caso tenha alguma dúvida, né? Eu sei que não é aula, é uma palestra, é diferente a dinâmica, mas, de qualquer forma, se a gente for deixando, vai ficando uma coisa embolada, né? Como eu não consigo ver o chat, porque eu vou colocar os slides para apresentar, então, eu gostaria que ou a professora Ana Amélia, a professora Tânia, lesse para mim a pergunta, e de vez em quando eu vou parando, vou perguntando se tem alguma pergunta, ou até mesmo o Rafael, não sei quem. Então, eu vou perguntar, e aí, se tiver, alguém leia para mim, por favor, né? Tá, Ou, ok. se quiser abrir também o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Só lembrando, eu não sei se a professora Tânia falou no início, Angélica, mas as palestras estão sendo gravadas, Sim. elas vão ser disponibilizadas no YouTube, e a gente assume que todos permitam que a sua imagem e a sua voz seja disponibilizada. Se alguém tiver alguma restrição em relação a isso, que não abra nem o microfone e nem o vídeo, tá? E registrando aqui a presença, então, dos professores, professor Eduardo, professora Ana Paula, né? Professora Adriana, professora Tânia. Então, a palavra é sua e a gente vai ajudando aqui no chat, pode ficar tranquilo. Certo. Então, tá bom, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas, que são eventos que acontecem diariamente e muitas vezes passam de forma até mesmo despercebidas, né, essas intoxicações. Então, para a gente saber o que é intoxicação, é uma junção de 3 elementos que são extremamente importantes. A presença do agente tóxico, que é um composto químico de diferentes origens, tanto de origem biológica, como animais peçonhentos, por exemplo, como microbiana, como toxina de fungos e bactérias e algumas algas, como aqueles que são sintéticos, que são industrializados, ou aqueles extraídos de plantas, né? O indivíduo, que pode ser o ser humano, ou até mesmo animais, e os sintomas que a exposição a esse agente permitiu através da absorção e a chegada desse agente tóxico até o local de ação. Então, para nós aqui é extremamente importante o movimento desse agente tóxico no organismo, que inicia com a sua absorção lá na toxicocinética, né, na toxicologia, e farmacocinética, quando estamos falando de fármacos e medicamentos. Bom, as intoxicações, elas são classificadas conforme algumas situações. Então, por exemplo, ela pode ser, segundo a sua ocorrência, se for acidental, ocupacional, que tem a ver com o ambiente de trabalho, né, uma exposição diária, ou intencional, nas tentativas de suicídio e nas tentativas, né, de autoextermínio, agora assim denominado. Professora Angélica? Pois não? Era para estar compartilhando a tela, porque a gente não está vendo. Perdão, claro. Nossa, que erro grave o meu, desculpa. Vocês querem que eu comece novamente? Eu pensei se talvez não era uma introdução, aí eu falei, Tá. Vou esperar um pouquinho, mas aí Nossa, eu achei que já estava indo muito. Muito obrigada. Eu também achei que era introdução, uma aluna até perguntou, eu já ia te perguntar, mas passa só os primeiros slides, não precisa de explicar de novo, mas só passa para a gente poder ver. Tá, perfeito. Desculpa, gente. Nossa, parece que eu comecei hoje a mexer no Meet, né? Vocês conseguem visualizar agora? Sim, está aparecendo aqui para gente. Então tá. Ai, me desculpa, eu sempre pergunto se estão visualizando e agora eu fiquei tão animada que foi. Então, vamos lá.
mas vai dar tudo certo no final. Então, aqui, sobre o agente tóxico, né, o indivíduo e os sintomas, que a união de todos, né, leva à intoxicação. Então, eu sempre costumo frisar que a intoxicação é uma junção desses 3 elementos que devem estar juntos. Um dos elementos não presentes não pode se dizer que é uma intoxicação. E aqui eu estava falando da classificação, né, que pode ser acidental. Então, por exemplo, a ingestão de um produto de limpeza que foi armazenado numa embalagem de alimentos, por exemplo, ou de bebidas. Aqui é muito comum o pessoal vender em embalagens de refrigerantes, e aí alguém desavisado guarda esse tipo de produto na geladeira, achando que realmente é um refrigerante, e aí acaba ingerindo de forma acidental. Uma outra coisa que acontece muito é a intoxicação com medicamentos, né, em relação a crianças especialmente. O ocupacional, que está relacionado com o ambiente de trabalho, o ambiente laboral, cujo depende, né, se está fazendo a aspersão de praguicidas na lavoura, quem tem contato com metais, como por exemplo chumbo, para fazer trabalhar em fábrica de baterias, etc. Ou intencional, né, quando quer fazer, por exemplo, o autoextermínio, que seria as tentativas de suicídio, ou nos homicídios, que é o início da história da toxicologia, inclusive. A intensidade dos efeitos é uma outra forma de classificação, que podem ser leves, moderados, graves ou até mesmo letais. E o tempo de exposição, que é aguda, subaguda ou subcrônica e crônica. Quando que se estabelece o diagnóstico da intoxicação? Então, quando que se desconfia, quando que eu posso dizer, olha, é uma intoxicação ou não é uma intoxicação? Porque muitas vezes os sintomas que o indivíduo está apresentando são sintomas muito comuns, corriqueiros, como dor de cabeça, às vezes um enjoo, ou até mesmo vômito ou diarreia, que pode aí estar associado com um outro tipo de uma doença, uma patologia, né? Então, quando que pode se falar, olha, pode ser uma intoxicação? Quando o paciente está sadio e de uma hora para outra tem a mudança do estado de homeostase, né, o estado de equilíbrio orgânico, com alteração do quadro neurológico, com o próprio vômito, diarreia, que começa de forma muito repentina. Histórias, né, de distúrbio gastrointestinal, ou quando várias pessoas apresentam os mesmos sintomas de forma simultânea. E aqui eu gosto de usar um exemplo que aconteceu com aquela cerveja que tinha dietileno-glicol, né, e que várias pessoas ingeriram, e pessoas de locais diferentes, mas que foi praticamente ao mesmo tempo, e que algumas morreram, outras ficaram com sequelas graves, né, que ainda estão em fase de recuperação. Então, é uma situação onde também se desconfia de intoxicação. Alterações bizarras, ou seja, alteração no hálito, escurecimento da urina, a pele também com modificação da cor, pode ser um indicativo de que há uma intoxicação. E paciente com alteração com cianose, que é alteração da coloração da ponta dos dedos, da ponta do nariz, etc. Então, quando que suspeita? Né? Então, nessas situações,
há uma suspeita. Ou quando encontra, por exemplo, a pessoa desmaiada ou caída e junto dela um frasco de praguicida, uns frascos de medicamentos, blisters vazios de medicamentos. Então, aí tem uma suspeita de que houve uma intoxicação. E para se fazer o diagnóstico, para se dizer que é um envenenamento confirmado ou não confirmado, e o prognóstico vai depender dessa evolução, depende, por exemplo, se teve uma exposição evidente a substâncias tóxicas. Quando se tem toxicidade conhecida e dose conhecida. Então, se a toxicidade é a capacidade do agente tóxico, do composto químico, em causar intoxicação. Então, se essa toxicidade ela é conhecida e a dose é conhecida, então eu posso dizer, olha, é um envenenamento, é uma intoxicação. Ou conhece a toxicidade, porém não sabe a dose, não sabe quanto que ingeriu, quanto que inspirou. Então, é também um envenenamento que pode-se dizer, olha, é confirmado. E lógico que o prognóstico vai depender da toxicidade, da dose, do tempo de exposição, de quanto tempo demorou para fazer a descontaminação daquele paciente, para se dizer que tem um bom prognóstico ou não. Porém, quando a toxicidade é ignorada e a dose é conhecida, o quadro clínico, a orientação terapêutica e as informações dos eventos, né, nos centros especializados, é que vão dizer, olha, isso pode ser uma intoxicação e pode ser feito tal e tal tratamento para melhorar e não evoluir o quadro. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ingeriu. Uma vez eu atendi um paciente, quando eu ainda era estudante, eu fiz estágio num desses centros de informação, que é centro, em Londrina, chama Centro de Informações Toxicológicas. E a pessoa havia tomado um chá, eu acho que ele fez uma tintura, na verdade, de uma planta, uma árvore que tem uma folha muito grande, que é chamado de chapéu de couro. E ele começou com sintomas muito estranhos, como até convulsão ele teve. E aí a gente não conhecia a planta, né? Naquela época não tinha internet, não tinha esse acesso que nós temos hoje. Então, era somente os livros que nós tínhamos no nossa salinha, lá onde fazia o atendimento aos pacientes. Então, foi bem difícil conseguir tratar esse paciente sem adicionar mais substâncias químicas, que não sabíamos se ia fazer ou não uma interação contra aquela substância que ele havia ingerido, ou várias, né? Porque planta tem muita substância química envolvida. Então, nesse caso, a gente sabia a dose, mas não sabia a toxicidade do composto. Ou quando a dose também é ignorada. Então, o ideal é ir tratando o quadro clínico com o mínimo possível de adição de mais substâncias químicas, né, que são os medicamentos. Então, por exemplo, o paciente teve hipertermia, então tratou com banho, com compressa, as crises convulsivas foram tratadas com benzodiazepínicos, que são medicamentos mais seguros do que os próprios anticonvulsivantes, e assim por diante. Quem são esses agentes tóxicos? Então, podem ser medicamentos, podem ser drogas de abuso, podem ser produtos de limpeza, que nós chamamos de domiciliantes, os animais peçonhentos, plantas, né? Algumas plantas são tóxicas. Então, esses são aí os principais, né, agentes tóxicos que encontramos. Alguma pergunta até aqui? No chat ainda não. A Ana Amélia que está com a mão levantada, não sei se foi sem querer. Tá. Sem querer, abriu o chat.
Então, tá bom. Bom, então nós podemos dizer que a intoxicação ela tem algumas fases. Tem a fase da exposição, que é quando eu tenho contato com o agente tóxico, com a principal via que ele pode nos expor. Então, por exemplo, medicamentos em cápsulas, medicamentos líquidos, dragas, comprimidos, a exposição é por via oral, né? Então, eu tenho que ter o contato e a exposição de forma correta, para que haja a absorção desse agente tóxico. Então, a toxicocinética, ela vai iniciar com a absorção desse agente tóxico. Para nós, toxicologistas e os farmacologistas também, é extremamente importante todo esse movimento do agente tóxico no organismo, porque ele vai... É esse movimento que vai chegar lá no local de ação para que se tenha o efeito desejado, no caso dos medicamentos, na farmacologia, ou indesejado na intoxicação. Então, após a absorção, esse agente vai para o sangue e vai ser carregado, né, por todo o sangue, pela distribuição. Ou ele pode passar, por exemplo, para o líquor, né? Se são agentes que agem no sistema nervoso central e também circular por todo o sistema. Na distribuição, ele chega no local de ação, então ele já faz também aí a parte da interação com os receptores, né, locais, fazendo a toxicodinâmica. E na circulação, durante o seu transporte, durante a sua distribuição, ele passa também pelo fígado, onde vai acontecer a biotransformação. Alguns autores colocam metabolismo. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra metabolismo para a transformação dos agentes químicos, né, que são expostos de forma exógena. Eu prefiro a biotransformação porque é realmente uma transformação dentro do organismo que acaba acontecendo. Na biotransformação, é um evento extremamente importante porque ele visa aumentar a eliminação desse agente, diminuindo a sua toxicidade, inclusive. Então, uma vez que ele é biotransformado, ele vai aumentar a sua solubilidade na água, facilitando desta forma a sua eliminação. E esse aumento dessa solubilidade na água está relacionado com a alteração da polaridade da molécula. E eu quero frisar isso agora, porque lá na extração do agente é uma coisa importante para a gente levar em consideração. Então, o produto da biotransformação nós chamamos de metabólito, que posteriormente pode ser, então, identificado na urina, principalmente daquele paciente que está exposto, daquele indivíduo, daquele trabalhador que está exposto. A eliminação ela pode ser mais eficiente, caso seja necessário aumentar a excreção daquele agente tóxico, incluindo a retirada daquela fase da intoxicação. Então, diminuindo os sintomas da intoxicação e eliminando mais rapidamente, então, esse agente. Alguns agentes tóxicos têm capacidade de armazenamento. Então, na toxicologia, pode ser considerado também uma quinta fase, que é a fase do armazenamento. Então, por exemplo, o THC, que é o princípio ativo da maconha, né, um dos 400 e tantos princípios ativos da maconha, que é o mais lipofílico, que é o que dá a característica de entorpecente, ele é muito lipofílico. Então, ele tem muita afinidade pelo tecido gorduroso e ele pode ficar armazenado. Então, 90 dias depois do último uso, na urina ainda pode dar positivo, né? O THC e seu metabólito. Então, a toxicocinética,
ela vai auxiliar, inclusive, na forma como aumentar a excreção ou dificultar a absorção daquele agente tóxico, diminuindo, então, o risco da intoxicação ou até mesmo o risco de sequelas mais graves. A toxicodinâmica está relacionada, então, com a interação desse agente tóxico com o receptor, fazendo com que o paciente apresente, então, a última fase, que é a fase clínica, os sinais e sintomas. Os sinais são aqueles que podem ser identificados através de alterações laboratoriais, como alterações bioquímicas, com inibição enzimática, por exemplo, que são, então, um hemograma que pode estar alterado. Então, são aqueles eventos que só são identificados com a realização de um exame laboratorial. Então, para o diagnóstico da intoxicação, nós temos 4 passos. Primeiro, com a anamnese do paciente, o exame físico, né, com a observação aí dos sinais e sintomas, e a realização e a solicitação pelo especialista ou pelo médico dos exames laboratoriais. E aqui é que nós entramos em ação, né? Nós analistas, nós biomédicos, nós farmacêuticos, nós químicos, né? Podemos atuar aí nessa área. E outras informações importantes, como algum paciente que mora no mesmo local, que faz um tratamento crônico de uma doença grave, se tem usuário de droga na família, porque tudo isso pode ser um indicativo de intoxicação. Num dos meus atendimentos enquanto estudante, ainda, nós atendemos uma criança, era um menino, na época de 8, 9 anos de idade, mais ou menos, que o pai, ele era usuário de droga, e ele, de cocaína, ele era tipo aviãozinho, o pessoal fala, né? Ele era um traficante ainda menor. E o menino entrou no hospital 2 vezes, ele deu entrada no pronto-socorro, com 2 eventos semelhantes em 15 dias, com sinais de intoxicação por cocaína. Então, o menino deve ter visto o pai usar e acabou utilizando também, né? Então, com essa informação, nós conseguimos, então, determinar a presença de cocaína na urina daquela criança, né? Então, já virou caso de polícia nesse caso. Para a anamnese, são utilizados os 5 Ws, né? Que é quem, né? Who, identificar o paciente, as suas condições, doenças de base, uso de medicamentos ou drogas, etc. Quem é, né? O que é o agente tóxico, o what, quanto tempo faz que aconteceu, porque isso é extremamente importante, o tempo decorrido da intoxicação até o socorro daquele indivíduo, daquele paciente, a via de exposição, o local onde aconteceu e o motivo, né, ou a circunstância. Aqui eu gostaria de frisar que as intoxicações por via respiratória são as intoxicações mais graves. Então, aqueles meninos, no CT do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, acho que foi 2018, 2019, né, aconteceu uma tragédia lá, onde o container onde os meninos dormiam pegou fogo. E uma das causas da morte de alguns daqueles meninos foi o cianeto. O cianeto, ou ácido cianídrico, ele é muito volátil e ele faz paralisia da respiração celular. Então, muitos daqueles meninos morreram nessa circunstância. Então, o local era fechado e a via de exposição era uma via, né, muito fácil de absorver, que é a via respiratória. Então, é um indicativo de que
precisa ventilar mais esses locais, né? Os exames laboratoriais, que são essenciais para auxiliar no diagnóstico, visto que muitos deles podem estar alterados nas exposições. Então, a determinação, né, do hemograma, o ionograma, que é a dosagem de sódio, potássio, né, dos íons no geral, a glicemia, a ureia e a creatinina para observação se a via urinária, a via renal está funcionando perfeitamente bem, coagulograma, porque alguns agentes tóxicos agem na cascata da coagulação, como, por exemplo, os raticidas anticoagulantes, a função hepática, frisando que é importante manter o fígado funcionando bem, né? Porque é ali que vai acontecer a principal biotransformação desses agentes. Não é exclusivo do fígado, mas é o principal. Um exame de urina para observação, por exemplo, se tem hematúria, se tem mioglobina sendo eliminada, no caso, por exemplo, de intoxicação ou de acidentes com animais peçonhentos. Também as enzimas musculares podem estar alteradas nos acidentes com cascavel, por exemplo. Fazer a gasometria, até para saber, né, se o pH do sangue, os gases sanguíneos estão dentro dos limites, e um eletrocardiograma. Para os exames específicos, né, aqui frisando a intoxicação mesmo. Então, testes qualitativos, para dizer se tem ou se não tem exposição. Esses testes qualitativos geralmente têm pouca sensibilidade, e aí é necessário a presença de uma grande quantidade desse agente para se dizer se ele é ou não positivo. Ele pode ser semi-quantitativo ou quantitativo. A coleta correta da amostra, se é urina de 24 horas, então ela deve ser coletada e orientado o paciente como isso deve ser feito. Geralmente, na toxicologia, o anticoagulante utilizado para a coleta de sangue total deve ser a heparina, porque os outros anticoagulantes acabam influenciando, porque muitas vezes o metabolismo celular se mantém. E os métodos, né? Às vezes nós não temos a metodologia para fazer determinadas análises, né? É uma limitação própria do laboratório. Não tem um reagente específico, não tem um equipamento, e tudo isso deve ser levado em consideração, né? Os erros de coleta ou até mesmo armazenamento inadequado. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá tranquilo, Angélica. Tá bom, perfeito. As informações que são úteis, né? Então, se as intoxicações elas são potencialmente graves, se podem cursar inicialmente com sintomas leves ou até mesmo assintomático e podem ao longo do tempo, justamente às vezes o agente que está sendo ingerido ou que teve exposição é um profármaco, por exemplo, e que precisa passar pelo processo de biotransformação para se transformar num fármaco. Então, muitas vezes essa sintomatologia ou ela inicia de forma leve ou até sem sintomas, e ao longo do tempo vai passando a se transformar em algo mais grave. Então, por exemplo, os varfarínicos, que são os anticoagulantes,
Aquelas iscas que a gente compra em supermercado para matar rato, né? São iscas coloridas, rosa, azul, esverdeado, então tem várias cores que acabam até chamando a atenção de crianças. O efeito dele é bastante demorado, porque o varfarínico tem um mecanismo de ação de inibir, ele na verdade, perdão, ele não é inibição, ele sequestra a vitamina K. E a vitamina K, ela é uma das moléculas precursoras que auxiliam na produção de alguns fatores da coagulação. Então, como nós temos fatores da coagulação circulando normalmente, até que esses fatores sejam utilizados e os novos fatores da coagulação fossem produzidos, e com a intoxicação da varfarina isso não foi possível acontecer, o início desses sintomas, que principalmente é hemorragia, pode iniciar de 12, 18, 24 horas depois, né? Então, é por isso que é mais demorado, tá? Então, só algum exemplo aí. A análise toxicológica. E aí, para a gente entender um pouquinho como que isso funciona, eu coloquei aqui, além das amostras, algumas orientações de como ter uma análise toxicológica de sucesso, né? Bom, para as intoxicações agudas, aquela onde eu tive contato com uma grande quantidade de agente tóxico num espaço muito curto de tempo. Então, a principal amostra na exposição por via oral é o conteúdo gástrico. Então, ou recolher através do vômito, quando isso é possível, ou através da lavagem gástrica. Claro que quando isso é possível também, né? Não são todas as situações que pode se provocar o vômito ou fazer a lavagem gástrica. Mas quando se tem, a amostra, né, material biológico mais importante, porque é ali que vai encontrar a maior quantidade em grande concentração. Então, mesmo no teste químico, fica mais fácil de identificar aquele agente tóxico ou os agentes tóxicos que podem estar causando aí aquela intoxicação. Eu me lembro também de um caso de uma moça que tentou suicídio e ela tomou quase 130 comprimidos. Então, foi entubada, né, para fazer a lavagem gástrica e foi recolhido o conteúdo gástrico, porque ela estava desacordada, essa paciente. E tudo quanto é medicamento que nós testamos na época deu positivo. Então, ela fez um apanhado de tudo que tinha na casa para ingerir. Uma outra amostra importante também é a urina, porque os agentes tóxicos, eles são bem eliminados pela urina, mesmo na forma in natura, especialmente quando o tempo decorrido ainda é muito curto, algumas horas após a intoxicação. Visto que uma das formas de tratar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é aumentar a volemia. Então, o aumento do volume vai auxiliar bastante na eliminação desse agente e, posteriormente, nós conseguimos aí identificá-lo de forma mais fácil e até mesmo em grandes quantidades. O sangue, o ar exalado, especialmente para substâncias que são voláteis. No Brasil, mais usado é o etilômetro, né, que a gente conhece popularmente como bafômetro. E a saliva, agora já iniciando algumas análises, né, para identificação de agente tóxico. O bom é que tanto a urina quanto a saliva e o ar exalado não são invasivos, né? Já o conteúdo gástrico, se for fazer a lavagem gástrica, é invasivo, e o sangue também.
Tem crescido também a área de análise no cabelo, principalmente para as drogas de abuso, né? Então, pessoal que vai fazer aí concurso para magistratura, quem quer ser perito, né? Então, vai passar aí por uma das fases da avaliação, que é a análise laboratorial, exames laboratoriais, e análise do uso de drogas também tem sido bastante usado. Inclusive, motorista de caminhão tem que fazer, né, na renovação da carteira de habilitação, a análise aí de drogas, né, no cabelo. O suor, a unha e o mecônio também são usados, mas ainda muito inicialmente, mais no intuito de científico ainda, nada muito bem instituído. O mecônio, o pessoal que trabalha na área de forense, acaba usando bastante. Para quem não sabe, o mecônio são as primeiras fezes eliminadas pelo bebê nos primeiros dias de vida. E é uma amostra importante para mostrar a exposição dessa criança durante o período da gestação da mãe em relação principalmente a drogas de abuso, como cocaína, heroína, etc. Os métodos que são utilizados na toxicologia, eles são divididos em 2 tipos. São chamados de métodos gerais de análises e métodos especiais de análises. Os métodos gerais, eles são mais para dizer, olha, esse agente parece ser um metal, esse agente pode ser algo volátil, provavelmente um álcool, né? Não necessariamente o etanol, mas pode ser um álcool, é um indicativo. Então, esses métodos gerais, eu costumo dizer que ele é como se fosse aquela bola de cristal que o toxicologista tem que ter quando a gente ainda não tem ideia do que pesquisar. E olha que às vezes acontece, né? Nesses anos que eu fiquei à frente do laboratório de toxicologia, aqui na instituição, aconteceram coisas do arco da velha, vamos assim dizer, né? E os métodos especiais são aqueles que eu vou diretamente naquele agente tóxico que se tem a suspeita. Então, por exemplo, às vezes o pessoal da veterinária me envia víscera de animal porque tem uma suspeita de morte por uso de raticida ou do chumbinho, que é um carbamato, né? Então, eu vou direto ao ponto. Então, eu já vou fazer a análise para buscar a presença daquele anticoagulante ou daquele carbamato no material biológico, que geralmente eles mandam o fígado, porque esse animal foi a óbito, né? Ou até mesmo conteúdo gástrico. Gostaria de saber se tem alguma pergunta de algum estudante ou algum professor, alguma colocação que algum professor queira colocar também, queira fazer também, se quiser aproveitar o momento, né, pode falar. Está super tranquilo, super didático, está excelente, tá? Eu vou até aproveitar a deixa aqui para avisar para os alunos que eu vou colocar aqui no chat o formulário para vocês preencherem para o certificado, tá, gente? Obrigada, gente. Então, tá bom. Qualquer coisa, só me parar. Bom, quando vamos trabalhar com material biológico, nós não podemos esquecer que a distribuição desse agente tóxico, depois da sua absorção lá na toxicocinética, ela acontece tanto na forma livre, como na forma ligada à proteína. Ou uma proteína, como a albumina, por exemplo, ou uma glicoproteína, depende aí do pH desse agente tóxico, né? Ou do medicamento. Então, quando estamos trabalhando com material biológico, a gente não pode esquecer que o agente tóxico
ou ele está circulando no sangue ligado a uma proteína, ou ele está sendo eliminado pela urina ligado a uma proteína. Então, nós precisamos desligar primeiro o agente tóxico da proteína. Porque se eu não fizer esse processo de desligamento, o que vai acontecer? Esse agente tóxico provavelmente não será identificado. Então, se eu tenho, por exemplo, 30%, 40% de agente tóxico ligado à proteína eliminado na urina, quando eu for fazer a identificação dele, independente da metodologia que estou utilizando, esse agente tóxico não será identificado, porque no processo de extração desse agente, ele ligado a uma proteína, ele forma um complexo muito grande, dificultando a extração. Até porque na extração, muitas vezes, a gente tem que modificar o pH do meio. Então, eu posso polarizar a molécula do agente tóxico e deixar, por exemplo, a proteína na forma apolar. Então, a parte proteica na forma apolar. Então, a extração fica muito dificultada. Então, sempre que nós vamos fazer uma análise em material biológico, quando eu vou fazer direto da droga, por exemplo, foi feita uma apreensão de cocaína e eu quero saber se aquele pó é cocaína. Não preciso fazer isso, porque ele não está ligado a um material biológico, tá? Então, se eu vou utilizar o sangue, a urina, o líquor, né? É necessário fazer nesta ordem especialmente, tá? Não podemos alterar isso. Então, primeiro, fazer a separação. Então, a primeira fase, que é a fase de separação, é separar agente tóxico da proteína, para que ele possa ficar livre nesse material biológico e eu conseguir extrair esse agente da amostra com mais sucesso, vamos assim dizer, né? Em maior quantidade. E se a minha metodologia não for eficiente em relação à sensibilidade, se eu preciso de uma maior quantidade para testar positivo, se eu pular a etapa da separação, provavelmente o teste vai ser negativo. Aí eu não posso dizer que não tem, porque pode ser um teste falsamente negativo. A última fase é a fase da identificação, né? Então, aí depende da metodologia que nós temos disponível no laboratório para fazer essa identificação. Que pode ser por espectrofotometria do UV-Vis, né? Ultravioleta visível, por cromatografia em camada delgada, na presença das manchas, a presença do cromatograma, quando se usa a cromatografia líquida ou a cromatografia em fase gasosa, né, nos equipamentos de cromatografia, ou quando eu tenho um espectro de massa, né, que vai sair aí o espectrograma. Aí eu coloquei de uma forma um pouco mais explícita, né, como que acontece aí a fase de separação, tá? Por isso que eu não fiquei muito tempo falando ali. Então, a separação, que é uma fase extremamente importante, precisamos alterar o ponto isoelétrico da proteína. Então, como que pode ser feito isso? É muito simples, é bastante tranquilo de se fazer. Então, a primeira coisa é, por exemplo, que tipo de agente tóxico está sendo identificado? Qual eu quero identificar? É um agente tóxico de caráter ácido? É um agente tóxico de caráter básico? Então, se o agente tóxico é de caráter ácido ou de caráter básico, eu preciso, de qualquer forma, observar o pH da urina e fazer a neutralização dessa urina. No pH, entre 6,5 e 7,5, não pode ficar muito longe disso, né? Uma vez que foi, então,
neutralizado esse pH dessa urina, nós podemos já passar para a fase de extração. Porque quando altera o ponto isoelétrico da proteína, ela vai se desligar, porque ela vai desnaturar. Aqui nós não queremos destruir a proteína, nós queremos apenas que ela sofra esse processo de desnaturação. Ou seja, ela perca a sua estrutura terciária, secundária, terciária ou quaternária, depende da proteína. Eu não preciso fazer a quebra das ligações peptídicas, né, para a eliminação de peptídeos ou aminoácidos, apenas a mudança de conformação dela. Uma vez que aconteceu essa desnaturação, o agente tóxico se desliga e fica livre no meio. E agora nós vamos fazer, aqui mais ou menos explicando isso, né? Então, tem a proteína ligada ao agente tóxico. Se o meio estiver básico, então neutralizar com o ácido. Se o meio estiver básico, se estiver ácido, neutralizar com uma base, né, com bicarbonato, por exemplo. E aí a proteína vai ficar, então, polarizada e vai desnaturar. Consequentemente, o agente tóxico vai estar livre. Só que, por exemplo, quando nós acidificamos o meio, o agente tóxico ele vai ficar na forma ionizada, na forma de cátion, né? Com cargas positivas. Se a desnaturação for necessário o uso de uma base, ele vai ficar na forma de ânion, né? Ou seja, carregada de forma negativa. Porém, para a próxima fase, que é a fase de extração, o agente tóxico não pode estar na forma de íon, cátion ou ânion. Ele tem que estar na forma apolar ou molecular. Então, para conseguirmos extrair, o que nós temos que fazer? Bom, o pH do meio acaba estando neutro, mas eu usei uma base para fazer a neutralização daquele meio. Então, ele está carregado negativamente, por exemplo. Para eu fazer a extração ácida, então eu adiciono um ácido, né? Uma solução que contenha H+. Geralmente, utilizamos ácidos e bases fracas. Ou, se for uma base forte, porque poucas bases são fracas, numa solução bastante diluída, para não haver hidrólise do agente tóxico. Então, no pH neutro, aqueles agentes que estão carregados negativamente, eu preciso extrair, né, esses agentes que são ácidos, então eu vou adicionar o meio ácido, mantendo, então, desta forma, o agente tóxico na forma apolar. Quando ele fica apolar, sem, né, sem polo, ele fica como se tivesse solúvel em gordura, em lipídio. E nós conseguimos, então, adicionar, por exemplo, um agente extrator que é de caráter apolar, para que o agente tóxico possa migrar do meio líquido, urina, por exemplo, para o agente extrator. Então, por exemplo, eu quero determinar a presença de diazepam na urina de um determinado paciente. O diazepam ele é de caráter ácido. Ou fenobarbital, que é de caráter ácido. Ele estando negativamente carregado no meio, ao adicionar o H+, né, o meio ácido, ele vai ficar na forma apolar. Quando for adicionado o agente extrator, que é, por exemplo, o clorofórmio e o isopropanol, que é uma mistura, o clorofórmio, ele é
um composto insolúvel em água. Então, quando o agente tóxico ácido, agora na forma apolar, entra em contato com essa mistura, ele vai se transformar num extrato. Como esse extrator não interessa para nós, a gente deixa ele evaporar. Vai sobrar, às vezes, até nada naquele becker, por exemplo, que é a vidraria que a gente mais usa para isso. Às vezes fica um pozinho aqui no fundo, às vezes fica uma manchinha aqui no fundo do becker, que a gente vai utilizar posteriormente para a continuidade da análise. Quando a extração é de um agente básico, provavelmente ele vai estar carregado positivamente. Quando eu neutralizo ele com uma base, ele vai ficar também na forma apolar. E aí, na adição desse agente extrator, e aqui precisamos mudar o agente extrator, porque a gente está falando de uma outra origem, né? Uma origem básica, ele vai também migrar da amostra para o agente extrator e transformar também num extrato. Deixamos esse agente extrator evaporar e conseguimos, então, obter o extrato. Geralmente usamos agentes extratores que são voláteis, que facilita bastante aí essa eliminação. Muitas vezes nem é necessário o uso do aquecimento para acelerar o processo. Alguns agentes, eles são instáveis a alta temperatura. Então, por isso, a gente não precisa fazer aquecimento, né? Por exemplo, os agentes como os anfetamínicos, o metilfenidato, que é a ritalina, por exemplo, ele é muito instável a alta temperatura. Temperaturas acima de 60 graus já degradam esse agente. Então, é importante que não sejam aquecidos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Angélica, tem duas perguntas aqui. Pode falar. E aí também, depois a gente tem que dar uma olhadinha no tempo, infelizmente. Tá? Agora que eu vi que o Rafael colocou uma pergunta aqui, eu não sei nem que horas são. Nossa, já é 9 horas, meu Deus. Vamos acelerar. Então, olha só, o Gilmar perguntou se a urina é sempre a amostra mais utilizada para analisar o fármaco ou agente tóxico, e depois ele também pergunta, por exemplo, se a pessoa tentou suicidar e tomou diversos medicamentos diferentes, a presença de tais agentes tóxicos já são suficientes para fechar a causa ou seria o excesso dos agentes tóxicos presentes na amostra? Bom, geralmente a gente usa a urina porque é o local mais provável, né? Se a pessoa está viva, é o melhor que tem, porque é fácil coletar, inclusive. Então, sim, ele tem boas respostas, né? Mas desde que a gente faça todo esse processo aqui. E a presença de grande quantidade do agente pode ser indicativo. Só que a gente não pode esquecer que muitos desses agentes fazem interação dentro do organismo. Então, muitas vezes, é a interação que vai exacerbar alguns efeitos por facilitar, por exemplo, a ação no local de ação, ou vai dificultar a biotransformação, porque pode ter uma inibição enzimática na biotransformação. Então, depende muito de quem é. Então, mas pode-se dizer que foi, por exemplo, por excesso de medicamentos. Dificilmente a gente vai saber, foi metilfenidato, porque usou diazepam, usou analgésicos. Então, quando é grande quantidade, é mais difícil dizer, foi esse, né? A não ser que os sintomas sejam muito evidentes. Será que eu respondi a pergunta dele? Ô, Angélica, sou eu, Gilmar. Oi, Gilmar, pode falar. Eu tentei digitar, né, mas foi mais ou menos isso mesmo, por causa que eu pensei assim, se a pessoa toma um medicamento em excesso, né, consegue pegar fácil na urina, né? Mas se a pessoa toma vários medicamentos, mas não em dosagens altas de cada um,
né? Mas aí eu até pensei nessa biotransformação e tal, mas você me respondeu bem. Ah, então tá bom. Obrigado. Vou acelerar aqui, tá, pessoal? Porque senão a gente vai extrapolar demais, eu não quero atrapalhar a próxima palestra. Bom, a identificação, ela é feita, né? Eu uso bastante a cromatografia em camada delgada, porque esse tipo de extração, ela é perfeita para isso. E aqui eu coloquei duas análises de duas pesquisas que eu fiz. Uma era esse da esquerda, da placa maior, de nicotina em essências de narguile. E aí eu fiz uma mini curva padrão, com 3 concentrações de nicotina, de padrão de nicotina, e depois a presença nas essências, né? Foi um trabalho que eu fiz com 19 essências de narguilé, e todas elas têm nicotina, como vocês podem ver aqui. E a sensibilidade desse método nem é tão boa assim. E esse aqui é um outro trabalho também só que nós determinamos diazepam nesses medicamentos ditos fitoterápicos, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E nós observamos que uma das amostras tinha a presença do diazepam, né? As outras duas eram 3 medicamentos que a gente estava testando e uma delas deu positivo para o diazepam. E vejam, né, tem outras substâncias aqui no meio, né? Que a cromatografia é um método de separação. Na essência também apareceu outra coisa que a gente também não sabe o que é, mas a nicotina estava aqui, né? Então, podemos dizer que estava positivo. No caso da cromatografia gasosa, que é a metodologia que a gente usa, né, para determinar etanol, o primeiro cromatograma negativo para etanol. Esse aqui é um padrão interno que a gente usa para ter certeza da presença do etanol na amostra. Aqui uma amostra positiva para etanol, e nós fazemos essa quantificação através da determinação da área do etanol e do padrão interno. Aí os professores de química vão ter que depois explicar isso para vocês. Caso tenham dúvida, meu e-mail está no início na página inicial ali da palestra. A professora Tânia e a professora Ana têm o meu e-mail, podem mandar e-mail para mim, não tem problema. E aqui uma amostra extremamente positiva para etanol. Isso aqui são amostras da época que eu fazia ainda dosagem para o Instituto Médico Legal, né, de dosagem alcoólica. E aqui a espectrometria de massa, que determina a massa molecular, né, do agente tóxico, fazendo quebras depois que ele sai ou da cromatografia gasosa ou da cromatografia líquida de alta eficiência. Então, vai quebrando a molécula em partes para fazer aí a determinação da sua massa molecular. Os métodos gerais de análises, eles são divididos em 4 tipos, né? Em ensaios preliminares, pesquisas de compostos orgânicos fixos, os voláteis e as substâncias inorgânicas. Os ensaios preliminares determinam 5 metais, que é o antimônio, bismuto, mercúrio, prata e arsênio, né? Sendo no ensaio de lâminas metálicas. Os papéis reativos, eles são específicos para arsênio. Então, 5 metais já ficam ou eliminados ou já indicativos de que pode ser uma intoxicação por um deles, né? Os orgânicos fixos são os medicamentos, as drogas de abuso. Os voláteis, por exemplo, a gente usa destilação para fazer a extração na amostra, que pode ser praguicidas, por exemplo, o próprio etanol, acetona. E as substâncias inorgânicas são todos os metais tóxicos, né? Por exemplo, aqueles que inclusive não são identificados nos ensaios preliminares. Para isso, a gente precisa fazer um tratamento na amostra, que é a eliminação de toda a matéria orgânica. Então, a gente usa a mufla, né, para fazer a queima e a produção das cinzas, por exemplo. É uma das maneiras, tá?
Já os métodos especiais de análise é quando a gente vai direto ao ponto. Então, eu quero determinar nicotina na urina daquele fumante. Então, a gente usa espectrofotometria no caso do ultravioleta. Ou eu quero determinar o cromo na gelatina. A gente vai direto para a espectrometria de absorção atômica. Então, a gente vai direcionando para quantificar, utilizando metodologias até muito mais específicas, no caso das cromatografias, que vão, então, facilitar o processo de análise, né, daquela amostra. Tem os imunoensaios também, que são bastante utilizados, são geralmente testes rápidos. Os imunocromatográficos também são testes rápidos, que auxiliam até mesmo naquela identificação mais rápida e eliminando, né, algumas possibilidades aí de intoxicação. E o tratamento, né, que inicia com a interrupção da exposição ou diminuição da exposição, por exemplo, em caso da pele, lavar bem o local. No caso de ingestão, posso fazer lavagem gástrica? Depende. Se o agente tóxico ele é volátil, primeira coisa que deve ser feita é intubar o paciente. Então, esse tipo de ação é intra-hospitalar. Pode provocar o vômito? Se for corrosivo, não pode, né? Então, a pessoa ingeriu soda cáustica, queimou na entrada, vai queimar na saída. Por que composto volátil não pode provocar o vômito? Também, porque a pessoa pode engasgar e fazer a aspiração pulmonar, que pode ser letal, né? Então, existem situações onde realmente não pode acontecer esse tipo de procedimento, né? Crianças menores de 2 anos, porque não consegue controlar esfíncter ainda, pessoa que está sonolenta pelo mesmo motivo. Então, quando a substância é volátil, evitar provocar o vômito. E aqui, agora a gente não está podendo mais encontrar e fazer, né, os nossos... ingerir muita bebida alcoólica em grupo. Mas quando ia em festas, barzinhos, etc., bebia demais, aí falava assim, ó, provoca o vômito que você vai melhorar. Cuidado, porque a pessoa alcoolizada, ela não está... o sistema nervoso central dele está inibido, né? Está deprimido. Então, cuidado, porque se a pessoa engasgar nesse processo, ela pode fazer aspiração pulmonar. Então, evitar chamar o Juca, né? Não sei como que aí a meninada chama, mas aqui é mais ou menos assim, tá? Já dentro do hospital, né? Fazer a diminuição da exposição pode ser também aumentar a volemia, ou seja, ingestão de água, ou até mesmo na punção venosa, fazer aí a administração de soro fisiológico ou soro glicosado, porque aumentando a volemia, aumenta a filtração renal, então aumenta a eliminação. Angélica, tá assim, só elogios aqui no chat, viu? Que bom. Palestra maravilhosa, estou amando. E assim, mas infelizmente nós vamos ter que interromper, vamos ter, assim, eu queria só que você concluísse e nós vamos fazer no próximo horário já uma votação. Não, tá só elogio aqui. Nós vamos fazer uma votação aqui de quais palestras que o pessoal quer que retorne em próximo evento, porque assim, legal. Nós marcamos 1 hora achando que seria assim o suficiente. A gente está vendo que os assuntos são interessantes, os palestrantes são fantásticos, tá? Uhum. E aí eu queria só que você concluísse. E eu vou deixar uma única pergunta que a Bárbara fez, tá? Só para a gente poder finalizar aí de uma forma, né? Assim, não tão abrupta, assim, que está tão interessante e a gente fica triste assim de ter que finalizar, mas o professor Eduardo já está na outra sala e já tem algumas pessoas lá, tá? Pode falar.
A Bárbara perguntou, no saturnismo, que é a intoxicação por chumbo, como é feito o tratamento? Ô, Bárbara, o tratamento ele deve ser feito intra-hospitalar com quelantes, porque um dos quelantes pode ser o EDTA, que é um anticoagulante. Então, o paciente tem que ficar internado, ele tem que ficar no leito, porque senão qualquer coisa pode levar à hemorragia. Então, o que o EDTA ele faz? Ele puxa para ele faz o processo de quelação do chumbo, né? E retira o chumbo de circulação. Inclusive, como ele fica armazenado também no tecido ósseo, com essa eliminação, a tendência é que vá saindo do osso e volte para a circulação. Então, dessa forma, vai sendo eliminado. E lógico que tem que prevenir a exposição novamente, né? Tá? Bom, pessoal, eu não sei nem como agradecer mais, porque foi, assim, um prazer muito grande poder participar com vocês. Pode disponibilizar meu e-mail para os alunos. Só peçam para que se identifiquem que é da universidade, porque às vezes os meus alunos mandam e aí eles mandam tudo pela metade, né? A gente sabe que fica tão eufórico para escrever que não conseguem exprimir. Então, podem mandar perguntas que eu estou à disposição, tá bom? Fico à disposição da instituição quando precisar. Fico super feliz de poder participar, né? Especialmente porque foi um convite de uma pessoa que é muito querida, muito, né, amada por todos nós, que é a Tânia, que é minha prima, né? Fomos criadas juntas, então é um prazer muito grande poder participar com vocês. Viu, Ana? Pode contar sempre comigo. Angélica, nós é que temos que agradecer, tá? A sua disponibilidade, né? Eu sei que nós que somos professores temos sempre essas parcerias, né? Assim, um conta com o outro. Sim. E a gente, né, quando Tânia falou do seu currículo, da sua competência, a gente já sabia, né, que é de família isso, né? Que a Tânia é uma professora muito querida aqui na universidade e sabíamos que a recomendação dela assim, seria da maior qualidade, tá? Te agradeço demais. Eu vou pedir licença para já ir apresentando o professor Eduardo na próxima palestra, tá, gente? E vocês finalizarem, eu sei que a professora Adriana quer falar alguma coisa também. E Tânia, espero vocês lá na próxima. Muitíssimo obrigada. Obrigada, uma boa semana para vocês aí. Tá ótimo, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia, Angélica, tudo bem? Bom dia, Adriana, tudo Peço bem? desculpas, não consegui assistir os primeiros 5 minutinhos aí, mas entrei logo a seguir. Excelente a sua palestra, agradecer muitíssimo a você e realmente espero que você possa voltar. Gente, aprendi um monte na minha área. Eu falei, nossa, e eu preciso aprender umas coisas com a Tânia também. Tânia, muito obrigada por convidar a Angélica, a gente abrilhantou o nosso evento, viu? Muito obrigada mesmo. Ô, Tânia, lá em São Carlos era chamar o Hugo, não era, não? Lá em São Carlos era chamar o Hugo. Ah, era o Hugo, é verdade. Aqui é o Juca. Aí é o Juca, é. Mas, fora brincadeiras à parte, foi excelente. Agradeço muitíssimo e pode ter certeza que novos convites virão, Angélica. Obrigada, viu? Fico à disposição. Fico muito feliz em poder participar com vocês. E obrigada, depois viu, pessoal? Tô vendo aqui, a gente passa o link, né, Tânia, para ela, porque vai ficar disponível no YouTube, né, as palestras. Isso. Porque, às vezes isso até mesmo. você quer usar para os alunos, alguma coisa, né? Vai estar lá disponível. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu?